Estamos a meio de 2017 e RGB parece ser algo básico e fundamental para o hardware hoje em dia, por isso é que está presente em praticamente tudo, o que nem é bom nem é mau, desde que haja opções. A Coolermaster lançou a sua nova linha de ventoinhas com RGB também, e eu recebi um de cada tipo de ventoinha. Neste caso temos a Air Pressure, Air Balance e Airflow. E portanto, em vez de eu fazer um vídeo a apresentar apenas as novas ventoinhas, já que tenho os 3 tipos de ventoinha comigo do mesmo fabricante, por que não aproveitar e fazer um teste de diferença de temperaturas usando diferentes tipos de ventoinhas. Sim, acho que acrescenta algum valor útil ao vídeo, acho eu. Mas antes de irmos para os testes, vemos que estas ventoinhas são essencialmente aquilo que a Coolermaster já tinha anteriormente, acrescentando naturalmente o RGB com as pás transparentes, aumentando assim a difusão de luz, com algumas pequenas diferenças, como por exemplo aqui o cabo ser flat, facilita muito na hora da arrumação dos cabos. Mesmo assim, há quem prefira aquele cabo slivado, portanto é uma opção que não é perfeita para todos os gostos, como nenhuma é, vamos ser realistas. A ventoinha vem apenas com 4 parafusos na caixa, não traz mais nenhum acessório, e tem o conector de 4 pinos e então aqui o conector para RGB, que podem ligar diretamente à motherboard. Contudo, as motherboards terão 2 conectores RGB, as mais recentes, as mais antigas não terão nenhum. E se não tiverem nenhum, existe um controlador RGB, diferentes fabricantes, a Coolermaster tem o seu também, mas para aquelas motherboards que têm apenas um, podem optar por um splitter. Recebi um destes também, onde ligam à motherboard e podem com distribuir até 3, ok? E controlar pelo software da própria motherboard as cores, efeitos, essas coisas todas, que vai estar limitado às opções que vêm na própria motherboard, ok? Portanto, dentro da embalagem vem aqui estes pequenos conectores que ligam aqui e depois podem ligar à ventoinha, sendo que aqueles que não são tão fãs assim de RGB já estão a imaginar, já estão a prever que é mais cabos para arrumar. Inclusivamente aqui, eles vêm juntos, vocês podem separá-los, como der mais jeito, e depois tem que jogar com o tamanho, a extensão que isto tem, mas de qualquer forma, se quiserem ligar, por exemplo, 2 à frente, 1 atrás, tem que ter aqui alguma agilidade e alguma imaginação para as coisas ficarem bem arrumadas. Sendo que tem um bónus. Na parte de trás da ventoinha, na série não RGB, algumas ventoinhas da Coolermaster vêm com aqui um limitador de rotações. Nesta, em vez de ter um limitador de rotações, tem opções para o RGB que, mesmo que não tenham um controlador de RGB, nem na motherboard, nem um controlador à parte, podem pelo menos optar entre azul, vermelho ou RGB e fica controlado pela motherboard. Mesmo que não tenham um controlador agora de ventoinhas, pelo menos entre essas 2 cores, podem usar e podem mudar mediante o vosso gosto. É um pequeno bónus. Gostei da implementação. E eu gostei desta implementação porque eu vou usar 2 destas na minha máquina e como vou usar com a cor vermelha, poupo trabalho e espaço e não preciso de usar isto. Mas entretanto, eu testei, obviamente, testei num caso extremo, usando por exemplo uma otimizada para Airflow e uma otimizada para pressão estática. Se as usarem de forma incorreta, o que é que vai acontecer? Alguns acham que o apocalipse vem aí, outros acham que não faz diferença nenhuma que justifique a preocupação. Eu testei. E testei como? Usei um water cooler, o Master Liquid Pro, porque pela experiência que eu tenho, onde se vai notar, na maioria dos casos, ok? Onde se vai notar uma diferença mais significativa, se existir, vai ser com a resistência ao ar provocada por um radiador. Portanto, peguei num dos water coolers que tinha aqui e ver realmente, na pior das hipóteses, qual é a diferença. Eu utilizei o 6700K, um overclock intermédio a 4.5. Acho que é um cenário para ver bem a diferença na pior das hipóteses. E para cada ventoinha fiz 2 testes. Todas as ventoinhas foram testadas com as rotações limitadas a 800. Nas 3 ventoinhas às mesmas rotações muda apenas o design das pás e qual é o impacto que tem nas mesmas rotações.
E o segundo teste foi simplesmente deixar as ventoinhas ao máximo, sendo o máximo o que for. Sendo que o máximo é diferente nas 3 ventoinhas. A Airflow tem 1100 rotações, a Air Balance 1300 e a Air Pressure 1500. Sendo que aqui a Airflow faz lembrar aqui a JetFlow, mas não é bem a mesma coisa. A JetFlow vai até 2000 rotações. Eu já tinha mostrado isto num vídeo que fiz anteriormente sobre ventoinhas. Em termos de Airflow, esta ventoinha é magnífica, mas ouve-se do outro lado da estrada. Esse terá sido, talvez, o motivo pelo qual as rotações foram cortadas para praticamente metade. Portanto, vemos que, no caso da Airflow, a menos indicada para usar no radiador, a temperatura máxima chegou aos 90 graus. Para quem é novo nisto, a temperatura delta é a temperatura máxima atingida, subtraindo a temperatura ambiente, ok? Sendo que, neste caso, ao longo dos testes, só mudou 2 décimas de grau ao longo dos testes. E, portanto, nós vemos que na Airflow, a 800 rotações, atingiu 90 graus, não é? 63,8 de delta. E vemos uma diferença enorme se compararmos com a Air Pressure às mesmas rotações. Neste caso, se virmos de 63,8 para 56,6, dá uma diferença de 7,2 graus. Há uma diferença grande às mesmas rotações. Mas depois, se virmos quando estão ambas à rotação máxima, a diferença é muito menor. E estou a falar entre Airflow e Air Pressure. Se metermos ao barulho a Air Balance, que é suposto ser uma ventoinha que não é a melhor em nenhum dos casos, mas que também não é a pior em nenhum, é uma ventoinha equilibrada, daí terem usado o nome Balance, vemos que a diferença entre a Pressure e a Balance não é nada de preocupante. Em termos de ruído, comportaram-se as 3 surpreendentemente bem. Mesmo às rotações máximas de cada uma delas, nenhuma ficou minimamente incomodativa, na minha opinião. São as 3 ventoinhas que eu não me importo de as deixar subir a rotação, o que é muito bom, ao contrário da antiga JetFlow, que é mesmo para usar a 50% e não mais. Portanto, como é que eu vejo isto na altura de escolhermos ventoinhas? É óbvio que se vais comprar uma, ou por estética, ou porque queres acrescentar, ou porque as que tens se estragaram, seja qual for o motivo, se vais comprar propositadamente, principalmente se for para um water cooler, óbvio, faz um favor a ti próprio e compra a ventoinha adequada. Se para ti é o mesmo trabalho e o mesmo dinheiro, a escolha parece óbvia. Mas para aqueles que já têm, ou que o seu processador, por exemplo, está com uma temperatura que acham muito alta, o que se pode ver aqui, o que se pode concluir por aqui é que em casos normais, à partida não vai ser a troca de ventoinha que vai salvar a humanidade ao vosso processador e que vai fazer drasticamente baixar a temperatura. Porque mesmo naquela diferença da Airflow para a Air Pressure, se as duas estiverem a girar a 100%, a diferença foi de 3,2 graus. Significa o quê? Que se deixarem a vossa motherboard controlar automaticamente a velocidade de rotação, significa que em casos de uso normal, mesmo que estejam a jogar, o que vai acontecer se usarem uma ventoinha menos adequada é que a motherboard vai aumentar um pouco mais a rotação e a diferença, mesmo assim, provavelmente não vai sequer chegar a estes 3,2 graus, vai ser se calhar 1,5 grau, 2. Portanto, não usem uma ventoinha para Airflow num radiador. Se tiverem uma ventoinha de uso misto, por assim dizer, que são ventoinhas que não são otimizadas para nada, não entrem em pânico, o vosso computador não vai aquecer muito mais por isso. Normalmente, muito mais importante que isso é o Airflow dentro da caixa e o dissipador em si. Isso normalmente tem um papel mais importante no resultado final. Mas agora, nestas ventoinhas em específico, será que, na minha opinião, valem a pena a compra? Depende do ponto de vista. Se o objetivo for apenas a relação preço / o calor que vão dissipar, é óbvio que nem esta, nenhuma RGB vai ser a opção correta, porque estão a pagar pelo RGB e, portanto, não há relação qualidade-preço nisso, estão a pagar mais. Mesmo dentro da Cooler Master, existe a Air Balance
sem RGB, que dependendo da altura e da loja, se estiver mais barata e não quiserem saber do RGB, claro que a relação qualidade-preço para dissipar calor é melhor. Uma ventoinha de uso misto, como são estas da Arctic Cooling, tem um desempenho brutal também por um preço, mas se agora equacionarmos o RGB e o ruído produzido pelas ventoinhas, eu estou mais ou menos impressionado porque comparando com a concorrência, pelo menos aos preços atuais em Portugal, elas estão a ser vendidas na casa dos 20 euros e para ventoinhas de boa qualidade, não sendo as melhores do mundo, obviamente, são para todos os efeitos ventoinhas bem construídas, são ventoinhas até bastante silenciosas para as rotações que estavam a girar, e ao juntarmos o RGB e compararmos com a concorrência que existe em ventoinhas RGB, o preço está muito bom. Portanto, aqui parece que não cobraram muito premium pelo RGB. Eu até desconfiei que se tinham enganado no preço. Com o pequeno extra de, mesmo que não tenham um controlador, poderem escolher aqui pelo menos entre vermelho ou azul. Portanto, mais uma vez, eu recomendo estas ventoinhas da Cooler Master. Se quiserem RGB, sim. Pela dissipação de calor, obviamente que não compensa porque estão a pagar pelo RGB. Se quiserem mesmo RGB, esta parece uma opção muito boa, pelos motivos que eu já disse. Outra coisa onde é muito difícil terminar a ventoinha correta é no caso de querermos usar, por exemplo, uma ventoinha na parte frontal da caixa, porque hoje está muito em voga caixas com a frente toda tapada, e definir-se em cada caixa se o mais importante é ter uma ventoinha de airflow ou pressão estática ou mista. É uma área muito cinzenta porque varia mesmo de caixa para caixa, depende do filtro, depende do espaço que tem para respirar. Mas o que eu diria é não entrem em pânico, não é se diretamente encostado a um radiador. A diferença de uma balance para uma pressure, a diferença é mínima. Eu diria que para colocar à frente, na via das dúvidas, usem uma de uso misto, a balance, ou uma equivalente de outra marca, naturalmente. A vossa vida não vai mudar. Claro que existem pessoas fanáticas que vão dizer que à frente tem que ser sempre airflow, outras pessoas dizem que por causa dos filtros tem que ser sempre pressão estática. A hardware tem sempre fanáticos, tal como a religião, mas se encostado a um radiador é preciso muita coisa para se notar uma diferença perceptível, é preciso passar de um extremo para o outro. No caso de uma caixa, essa diferença vai ser ainda mais difícil de se ver em muitos casos, não em todos. Portanto, a minha recomendação genérica: comprem uma de uso misto para a frente. Para um radiador, usem, se vão comprar propositadamente, uma de pressão estática, mas se tiverem uma de uso misto e o dinheiro for importante para vocês, aproveitem-na. A única coisa que eu vejo aqui claramente que não se deve fazer é comprar, por exemplo, uma destas, uma Airflow, propositadamente para colocar num radiador. Para que comprar propositadamente algo inadequado? Não faz sentido, mas tirando isso, não é tão importante como o dissipador em si, na maioria dos casos. E foi essa a minha opinião. Bandidos, já sabem o ritual. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Não gostaram, não gosto, subscrevam. E até à próxima.